Graça e paz a todos os irmãos e amigos em Cristo, amém? Glória a Deus, temos uma oportunidade aí, mais uma oportunidade de poder... Estamos estudando a palavra do Senhor, amém? E o tema hoje é Trindade. Eu falei que eu ia fazer esse vídeo, depois do estudo que eu postei lá no grupo. E o que acontece? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque gerou algumas dúvidas e eu queria poder estar explicando isso melhor para os irmãos, amém? Falar sobre Trindade é como, para nós falar sobre Trindade, vamos colocar assim, é como, por exemplo, as pessoas falarem da Aparecida para o católico, né? Mais ou menos por aí. Por quê? Porque a Trindade é algo que é muito fundamentado, é muito intrínseco dentro das pessoas. É intrínseco demais. E não é fácil uma desconstrução dessa, né? Uma desconstrução sobre a Trindade não é fácil para ninguém. Para mim não foi fácil, né? Demorei muito tempo para poder trazer essa desconstrução ao meu coração. Mas assim, irmãos, por que falar sobre Trindade, né? Às vezes as pessoas elas evitam de tentar, vamos falar assim, de tentar aí falar sobre certos assuntos na Bíblia, exatamente pelo fato de ser assuntos polêmicos, né? É como se fosse mexer num vespeiro, né? E não é fácil isso. Não é fácil, são desconstruções muito fortes, desconstruções que veio sendo construído ao longo da história, né, do cristianismo no mundo e principalmente no Brasil, né? Mas assim, qual que é a primeira coisa que a gente precisa entender? A primeira coisa que eu preciso entender, irmãos, eu e você, nós que estudamos a palavra, é que falar sobre a palavra, falar sobre a Bíblia é algo que eu preciso entender. Eu preciso entender. Entender o que, pastor? Que o nosso Deus, Ele é o Senhor de Israel. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus dos judeus. Amém? O nosso Deus é o Deus dos judeus. E pelo fato do Senhor ser o Deus dos judeus, se você perguntar para alguns judeus sobre Trindade, ele abertamente, ele será objetivo em dizer a você que isso é algo que não existe, que isso é algo que não provém dele, do nosso Deus. Por que isso? Irmãos, o nosso Jesus, ele é judeu. Amém? O nosso Jesus, ele vem de Israel. E para começar, em nenhum momento você ouve, em nenhum momento na Bíblia você ouve que Israel reconhece uma Trindade. Em nenhum momento. Em absolutamente nenhum momento. Nós sabemos que os judeus ortodoxos, eles ainda aguardam a volta do Messias. Amém? Eles ainda estão aguardando a volta do Messias. Porém, se o Messias chegar hoje para eles, eles nunca vão adotar essa doutrina de 3 pessoas e um só Deus. Nunca. Absolutamente nunca. Mas, vamos colocar assim que, deixando Israel um pouco de lado, né, das tradições judaicas, vamos para a Bíblia, irmãos. É exatamente o que você ouviu agora. Vamos para a Bíblia. A Bíblia nos diz a respeito disso, se isso realmente é uma doutrina bíblica ou não. Amém? Mas antes de nós começarmos, eu quero aqui, na verdade, ler com você João capítulo 17. Amém? Eu estou com meu notebook aberto aqui. João capítulo 17, versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade.
Então, quando ele diz assim, a tua palavra é a verdade, isso indica que somente a palavra é a verdade. Nós temos aí, irmãos, relatos históricos, amém? Que não podemos descartar de forma alguma, mas as tradições bíblicas, elas são imutáveis. Amém? São totalmente imutáveis as tradições bíblicas. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 8, eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios capítulo 8. Amém? Abra comigo. A partir do verso 5 até o verso 7 diz assim: porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há também muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Você prestou atenção nessa parte do verso 6? No verso 5 ele diz: para muitos há muitos deuses e muitos senhores. Aí ele fala, mas para nós quem? Nós cristãos. Nós os cristãos. Todavia para nós há um só Deus. E aí ele coloca vírgula, o Pai. Ele coloca o Pai. Aqui, para começo de assunto, se a Trindade ela fosse algo bíblico, ele não poderia nunca apontar somente para o Pai. Aqui ele define quem é o único Deus. Aqui é uma definição quem é o único Deus. Ele diz quem? O Pai. Acompanha aí na sua palavra. Acompanha na sua Bíblia comigo, por gentileza. Acompanha aí. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6, que nós estamos lendo aqui. No versículo 6, mais precisamente, ele diz assim, ó: todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Aqui, se a Trindade fosse algo bíblico, ele teria que, no mínimo, dizer aqui, ó, para nós há um só Deus, Deus Pai e Deus Filho. No mínimo, irmãos. No mínimo. Estou lendo a Bíblia para você. Ou você não pode concordar comigo sobre isso? Aqui ele define, na sua Bíblia está exatamente como a minha. Para nós, todavia, há um só Deus, o Pai. E aí ele continua: de quem são todas as coisas e para quem existimos. Agora, depois que ele fala para nós há um só Deus, o Pai, agora ele vai falar do Filho. Ele diz aqui, olha, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor. Aqui ele deveria colocar, e um só Deus, Jesus Cristo. Mas ele não põe Jesus Cristo como Deus aqui. Ele põe como Senhor, que de fato ele é o nosso Senhor. O Filho de Deus Pai. O Filho de Deus, o Pai. Para nós, há um só Deus, o Pai, e aí depois ele divide, ele coloca um divisor aqui agora, nesse momento. E um só Senhor. Então ele define o Deus como Pai, Deus como o Pai. Ele não fala só Pai, ele fala o Pai. Ele aponta, ele naquele momento ele aponta e diz, olha, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Continuando, no versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Você está vendo o que ele está dizendo aqui? Por que, irmãos, que ele fala isso? Porque é exatamente isso que acontecia lá. As pessoas eram politeístas. As pessoas daquela região, principalmente daquela época, eram pessoas totalmente e absolutamente politeístas, ou seja, eles acreditavam em mais de um Deus. Amém? É por isso que ele define que Deus é um só, não é dois e nem três pessoas. É um só. E ele fala, Deus o Pai. E aí depois ele divide e coloca, e nosso Senhor Jesus o Cristo.
Se Paulo reconhecia Jesus como Deus, ele nunca poderia deixar Jesus de lado quando ele falasse sobre Deus. Ou não é assim? Amém, meus irmãos? Ele nunca poderia, em hipótese alguma, em momento algum, ele poderia deixar Jesus fora da deidade que se prega como a Trindade. Ele fala: para nós é um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Continuando. João capítulo 14. Vá comigo lá. Livro de João, capítulo 14. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 28. Ouviste o que eu vos disse? Aqui é Jesus falando. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O próprio Jesus declara que o Pai é maior do que ele. Aí algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: não, pastor, o senhor não está entendendo. É porque ele se desproveu de toda a sua divindade, de todo o seu poder, e ele está numa condição de homem. É por isso que ele está dizendo que o Pai é maior do que ele. Deixa eu dizer algo para você. Se Deus descesse na terra e ele se desprovesse de todo o seu poder, ele deixaria de ser Deus? Sim ou não? É óbvio que não. Por quê? Porque a natureza dele é a natureza de ser Deus, o Todo-Poderoso. Deus, aquele que detém todo o poder. Então, mesmo que se ele desprovesse de toda a sua divindade, de todo o seu poder, mesmo que ele se desprovesse de tudo isso, ele nunca deixaria de ser Deus. Ele continuaria sendo Deus. E um Deus nunca poderia ser menor do que outro Deus. Senão nós vamos cair aqui no politeísmo, irmãos. Porque no politeísmo existem deuses maiores e deuses menores. E a Bíblia fala que Deus não divide sua glória com ninguém. O Deus Pai, o Deus Yahvé, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que gerou seu Filho unigênito e que mandou seu Filho para morrer em nosso lugar, ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Por isso que para Jesus isso era muito óbvio. Para Jesus isso aqui era muito claro. Olha, o Pai é maior que eu. E no decorrer aqui desse estudo, você vai perceber que isso deixa muito claro, isso nas suas palavras, registrado na Bíblia. Vamos continuar. E ele ainda aqui diz ainda, 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 1 a 3, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, como assim vô-las entreguei. Paulo dizendo aqui à igreja de Corinto. Agora, no versículo 3, olha o que ele diz. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Cristo, ele é o quê? Ele é o cabeça, ou seja, ele é a autoridade sobre todo o homem. Aqui nós estamos falando de autoridade. Aqui nós estamos falando de um ser maior que nós. Um ser maior, mais poderoso. Um ser que detém a autoridade sobre nós. Amém? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele diz aqui: quero que saibais que ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Agora olha essa passagem. E Deus o cabeça de Cristo. Deus, ele é o quê? Ele é o cabeça de Cristo. Agora eu te pergunto, irmão, no nome de Jesus, a Trindade ensina que Deus
ele está em três pessoas, eles são consubstanciais. Ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade em tudo. Amém? É isso que a Trindade ensina. Que é um Deus em três pessoas. Três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eu te pergunto, se ele é um Deus em três pessoas, como que Jesus, sendo Deus, pode estar abaixo do Pai? Como que Jesus, sendo Deus, o Pai é o cabeça de Jesus? Diz para mim. Como que Jesus, sendo Deus, o Criador de todas as coisas, sendo Deus, aquele que detém todo o beneplácito do seu poder, do seu conhecimento e assim por diante, como que Deus, o Pai, pode ser o cabeça do Filho, sabendo que eles são iguais e consubstanciais em tudo? Eu te pergunto, me fala como? Me fala como, meu irmão, no nome de Jesus. Como Jesus pode ser Deus, sendo que há um Deus acima dele, em autoridade sobre ele? Não é sob, é sobre. Cabeça é autoridade, é algo acima. Como que Jesus, sendo Deus na sua igualdade, ele pode estar abaixo do seu Pai? Não é isso que a Trindade ensina. O que a Trindade ensina é que os dois são iguais na essência. Então tem coisa errada. Então Jesus nunca poderia ser Deus, melhor dizendo, o Pai nunca poderia ser o cabeça de Cristo, porque estamos falando de autoridades espirituais. Amém. Pense nisso em nome de Jesus. Eu não estou aqui para falar mal de nada, de estudos, de igrejas, de nada. Não, esse não é o objetivo do estudo, não é o objetivo, não é da minha índole falar sobre isso. Eu estou aqui apresentando a Bíblia para você, meu irmão, para que você, meu irmão ou minha irmã que está ouvindo esse estudo, possa analisar, meditar na palavra de Deus e raciocinar. Raciocinar. Amém? É uma coisa de raciocínio, é uma coisa de poder ligar as palavras e entender o sentido das frases e a interpretação correta da Bíblia, irmãos, é só isso. Amém, queridos? Vamos continuar agora no próximo vídeo, amém? Para que não fique muito extenso também, não fique também cansativo. Vamos para o próximo vídeo agora, a segunda parte deste estudo, amém? Deus te abençoe.